Graças a Deus temos mais uma oportunidade de compartilhar da palavra de Deus e aprender das Sagradas Escrituras. O próprio Jesus Cristo fez questão no livro de João 5,39, dizendo: examinai as Escrituras e procurai encontrar nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Mas não é sobre este assunto que eu quero meditar agora, neste momento. A meditação que eu quero compartilhar nesta hora se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 19 e 20, que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Temos aqui uma palavra dita pelo apóstolo Tiago, que no seu livro de Tiago, na epístola de Tiago, ele escreve 108 versículos, que mais ou menos são 54 mandamentos. Cada 2 versículos praticamente era um mandamento. Tiago foi um apóstolo do Senhor, que foi o primeiro dirigente da igreja primitiva. Mas quando aprouve a Herodes, conforme diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, mataram os profetas, mataram os servos do Senhor. O primeiro a ser decapitado foi Tiago. Mas mesmo assim, a obra de Deus, a obra do Senhor, não parou. Mais tarde, quem foi o dirigente foi Pedro, e a obra não parou até nos dias de hoje. Deus sempre tem sucessores da sua confiança para continuar a fazer a obra do Senhor. Mas Tiago fala uma coisa muito importante: que o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Concluindo a meditação desta palavra, nós chegamos a uma conclusão: que ser humano, principalmente o cristão, ele tem que aprender a falar menos e ouvir mais. Porque quem não está disposto para ouvir, não tem argumento para falar, porque ele não aprendeu. E nós precisamos aprender. E Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprender tantas coisas, desde que seja bom, não é pecado. Mas o melhor ensinamento vem de Jesus, que ele ensina corretamente e não há equívoco nos seus ensinamentos. E Tiago fala-nos de coisas muito importantes. E eu observo na palavra de Deus, quando Tiago fala que todo homem seja pronto para ouvir. E eu vejo aqui 5 itens importantes que cabem neste assunto, neste texto da palavra de Deus. Ouvir bem. A Bíblia Sagrada nos fala no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que nós bem-aventurados somos para ouvir, guardar e obedecer a palavra de Deus. Está lá no Apocalipse, quando João, o apóstolo do amor, ele estava lá na ilha de Pátmos para ser devorado até por um animal, porque João foi o único apóstolo João que teve morte natural. Os demais foram enforcados, decapitados, mortos de várias maneiras. E o apóstolo João, com aproximadamente já 100 anos de idade,
Ele era um homem temente. E aí os inimigos que não gostavam de João, o seu ensinamento, porque foi João que, na hora da ceia, diz-nos a Bíblia Sagrada, inclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus. E Pedro disse para ele: mas Jesus, e desse aqui o que será? E Jesus fala para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Vá lá e faz a minha obra, pregue a minha palavra. Aí João estava ali, temente a Deus. Os adversários de João jogaram ele num tacho de azeite fervendo. Ele sai ileso, sem ter ferimento algum, porque o Senhor protegia ele. Aí levaram ele, transportaram para a ilha de Pátmos. Para lá, uma fera devorar ele. E lá estava, eu imagino assim, pela fé que eu tenho, que João estava lá, quem sabe fisicamente debilitado, não levarem talvez alimento, comida para ele, queriam matar ele, esperando que uma fera brava devorasse ele. E quando ele pensou que estava chegando os seus momentos finais, o Senhor aparece para ele. Eu imagino João de joelho dobrado, orando, agradecendo a Deus pela vida, pela proteção que estava lá no meio daqueles animais, que sabe, ferozes. E de repente uma voz fala para ele: João. E quando ele olha para o lado, ele começa a descrever a Jesus. E ele descreve Jesus, Apocalipse capítulo 1, verso 14, que ele escreve Jesus com os cabelos brancos em a branca neve. Olha para os pés de Jesus, que nem um latão reluzente. Olha sobre assim o corpo de Jesus, uma cinta de ouro que pegava dos seus ombros, atravessava, e estava escrito a verdade, Rei da Justiça. Quando ele olha para a coxa de Jesus, estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta foi a vida do apóstolo João. E ele escreve lá no Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. E esta lição, Tiago, mais tarde, reforça essa ideia dizendo que nós somos bem-aventurados em ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Somos bem-aventurados. Quando algum ser humano está lendo a Bíblia Sagrada, ele não está fazendo nada de anormal, embora que alguém assim possa entender. Mas a Bíblia diz que o bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda. Ser cristão, carregar uma Bíblia debaixo do seu braço e ir para a igreja, para muitas pessoas até se escandalizam. Mas quando alguém passa muitas vezes com uma arma em punho, as pessoas se escondem e dizem: olha aí, ó, está passando um criminoso, um assaltante aí, ó. Aí daqueles não zombam, mas quando alguém está se preparando para um dia descansar com o Senhor na eternidade, muitas pessoas zombam, criticam, mas isso pouco importa, porque é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra de Deus. Aí muitas vezes as pessoas não conseguem entender por que é que o diabo tem tanta raiva do cristão. Quando o cristão vai para a igreja, ele procura muitas vezes colocar empecilhos, atrapalhos, para ver se o cristão se aborrece e não vai para o culto. Porque Satanás, ele bem sabe de onde é que ele foi expulso. Lucifer, Satanás, diabo, como queira entender, ele era para ser um anjo de luz, mas por causa da sua arrogância, da sua rebeldia, ele queria ser maior do que o Deus Todo-Poderoso, e Deus o expulsou do lugar privilegiado que ele estava. Então Satanás bem sabe, bem entende, que essas pessoas, quando tem uma Bíblia e vão para a igreja,
eles vão para um lugar para se preparar, para ir para o lugar onde ele foi expulso. Isso provoca uma ira muito grande em Satanás, e por isso ele quer fazer tudo que ele pode, e tenta fazer, mas não consegue, para impedir que o cristão, o ser humano, se prepare para ir para um lugar de descanso. Lucifer sabe bem como era lindo o lugar onde ele estava, mas por causa da sua rebelião, ele foi expulso. E João escreve aqui que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda a palavra. E Tiago diz aqui que é bom o homem estar pronto para ouvir. E eu falo aqui neste momento sobre uma coisa importante: ouvir bem com atenção a palavra de Deus. Ouvir com muita atenção, com muito amor e carinho e dedicação, não somente ler a Bíblia enquanto estamos lá na igreja, mas voltar para casa e nas horas, momentos de folga, fazer questão de examinar a Bíblia Sagrada. Ouvir bem, porque se eu ouço bem, se eu escuto bem, não tenho dúvida naquilo que eu vi, segundo item que eu quero meditar, a pessoa pensa bem. Agora, se eu escuto bem e penso bem, as coisas só têm que dar certo. Porque eu ouvi bem a palavra de Deus, estou pensando, mas aquilo que eu vi não é nada mais, nada menos do que uma verdade. Eu ouvi bem, estou pensando bem, e terceiro item, eu aprendo o seguinte: já estou ouvindo bem, já pensei bem, já tomei a minha decisão, já falei com a minha família, pensei bem, nós vamos tomar uma atitude e vamos para a igreja, vamos servir a Deus, porque eu vi bem, eu pensei bem, estou falando bem que o único caminho, a única esperança, o único que detém a verdade ainda é Jesus. Porque a pessoa, no decorrer do dia, ela escuta tantas coisas, escuta ronco de carro, escuta disparo de armas, de tanto som, músicas, o vento assopra, trovoadas, escuta tanta coisa. Então o segredo da vitória é ouvir bem, pensar bem e falar bem. Agora você já parou para pensar que a fala é uma dádiva de Deus? Quantas pessoas que nasceram assim não porque quiseram, não sei porquê, também não cabe a nós querer saber o porquê, que elas nasceram mudas. Agora, falar bem é um privilégio, uma dádiva de Deus. Mas falar bem do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso parente, falar bem da Bíblia, falar bem da palavra de Deus, falar bem de Jesus, não falar mal de Jesus, não falar mal daquele que tem uma fé viva no Senhor e a outra fé, a fé de alguém pode ser menos. Falar bem, isso são sequências de alguns itens que nós temos que aprender. Nós temos ouvidos para ouvir, e ouvir coisa boa, porque a nossa mente, nossas memórias, nossas faculdades mentais, não são depósito de coisas ruins. A nossa mente, nossas faculdades mentais, ela tem que ser um depósito de coisa boa. Então convém nós filtrar tudo quanto nós vamos ouvir. Tem determinados programas, pela mídia, pela imprensa, que não é conveniente nós ouvir. Principalmente, muitas vezes, para crianças. Muitas vezes não convém, porque as crianças ouvem alguma coisa que pode lhe prejudicar no futuro. Então, ouvir bem, filtrar o que nós vamos ouvir, na verdade, nos leva ao segundo item, pensar bem. Olha, eu posso assistir, posso continuar, posso dar sequência naquilo que estou ouvindo, estou pensando que eu acho que tem alguma coisa errada neste assunto aí. Isso, na verdade, já é algum progresso na vida de um cristão. E quando a pessoa ouve bem e pensa bem, com certeza ela fala bem.
Porque não tem como alguém ouvir bem e falar mal. Não tem como alguém falar bem e pensar mal. É um vice-versa, na verdade, tem que formar uma sincronia entre esses itens que eu estou citando. E o quarto item que eu penso aqui, que é muito importante, é a oração. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. E a Bíblia Sagrada nos fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. A Bíblia também nos fala no livro de Salmos, 55, 17, que o salmista disse assim, de manhã e à tarde e à noite eu oro ao Senhor. Quer dizer, durante 3 vezes ao dia ele orava. Ele clamava a Deus, falava com Deus. Se nós olhar para o livro de Daniel, nós vamos encontrar que o profeta Daniel, ele orava, ele não tinha vergonha de Deus. A Bíblia diz, você pode examinar o livro de Daniel, que ele abria a janela para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia orava ao Senhor. E por causa da oração que Daniel orava ao Senhor, causou, na verdade, uma inveja e uma raiva tremenda naqueles que não acreditavam em Deus. Eles procuram o rei da época e dizem, olha, aquele cristão chamado Daniel, ele ora a um Deus lá que nós não conhecemos. Aí, na verdade, aquele pessoal lá que assessoravam o rei, disseram para ele, tu não és o rei por acaso? Não és tu a maior autoridade? Aí o rei expediu um decreto que por o espaço de 30 dias, ninguém podia adorar outro Deus a não ser o rei. Mas Daniel não se importou muito com o decreto. Ele era em torno de 120 governadores que estavam na época na liderança de um rei. E Daniel continuou orando. E mesmo assim, o rei mandou chamar ele, jogarem ele na cova dos leões. Era o decreto, era a lei da época. Mas Daniel, ao ser jogado na cova dos leões, passou uma noite tranquila na cova dos leões, famintos. E o rei passou uma noite nervoso. Mas será que as feras devoraram o Daniel? No outro dia, não sei que hora de manhã, se aproximou da cova e começou a falar, ô Daniel, porventura o teu Deus te livrou? E Daniel lá da cova clama e diz, vive o rei, vive o Senhor, eu estou vivo aqui porque o meu Deus, ele fechou a boca dos leões, eles não me causarem mal algum. Então observamos aqui que a oração, falar com Deus, na verdade é algo maravilhoso, é uma arma poderosa. E nós não precisamos de intermediário para falar com Deus. Eu posso falar do lugar onde eu estou, mediante a minha fé no nome santo de Jesus, orar ao Senhor e fazer a minha súplica, o meu pedido. E a Bíblia diz que o Senhor nos concede tudo se for em conformidade com a sua vontade. Porque nós temos que ser sábios também para orar. Nós temos que ser sábios também para pedir. Já pensou? Nós pedir na nossa oração uma arma para matar o nosso vizinho. Será que Deus atende? Não vai atender. Agora, se nós for sábios na nossa oração, na nossa súplica, pedir um milagre para alguém da família, para nós mesmos, Deus com toda certeza sabe que isso é benéfico para nós. Então, ouvir bem, pensar bem, falar bem e orar, são 4 itens importantes. Agora, eu estou cumprindo esses 4 itens importantes. Tem mais um que é mais importante ainda. Agir bem. Já pensou? A pessoa cumprir 4 itens importantes e agir mal? Eu não consigo crer que uma pessoa é abençoada quando ela ouve mal, pensa mal, fala mal, não ora, não se coloca. Como é que ela quer agir bem? Agora, quando ela faz os 4 primeiros itens, cumprir, ser regra de conduta, de comportamento, com toda certeza, ela vai agir muito bem
com a sua família, na sua empresa, nos seus negócios, e ela vai ser muito bem sucedida. Portanto, meu amado irmão, ouvinte desta palavra, ouça, aceite esse conselho, não aceite, não interprete ele como uma advertência, uma exortação, mas receba esta palavra em teu coração para edificação, que ela seja uma bússola para a tua conduta e seja bem sucedido em nome do Senhor. Fala para as pessoas que compartilham contigo esta palavra e fale para elas de 5 armas poderosas à disposição. Compartilhe este vídeo e seja a próxima pessoa a nos ouvir no próximo vídeo, em nome de Jesus.